Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo, com as últimas informações do nosso clube de regatas do Flamengo. Vamos falar sobre as palavras do empresário André Curri, empresário de Vitor Roque, que abriu o jogo e descartou qualquer possibilidade de jogador retornar ao futebol brasileiro, mais precisamente para o Flamengo. Deu a entender que, se caso realmente Vitor Roque chegue no Flamengo, Vitor Roque pode ser desvalorizado. E a preferência dele é colocar o Vitor Roque em um grande clube na Europa. A informação que temos é que o Porto de Portugal pode ter o Vitor Roque em sua equipe. Isso porque o Barcelona está de olho em PP, já fez proposta por PP do Porto de Portugal e pode envolver o Vitor Roque nessa negociação. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês. Vou falar também sobre a situação envolvendo Cacau Cota, Diogo Lemos, funções novas no Flamengo, né? Após o afastamento do vice de relações externas do Flamengo em algumas funções. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês sobre a situação. Cacau Cota continua no Flamengo, mas exercendo outras funções. Você vai ficar por dentro de tudo. Vamos falar também sobre o próximo jogo do Mengão Queridão. Flamengo e Bolívar, hoje tem o último treino e preparação para esse jogo. E eu posso falar para vocês, é um jogo, mano, que é uma situação delicada do Flamengo hoje na Conmebol Libertadores da América. Hoje acontece um jogo do grupo do Flamengo entre Milionários e Palestino. O jogo acontece às 23 horas, 11 horas da noite, 23 horas, horário de Brasília, Milionários e Palestino, lá na Colômbia, na casa do Milionários. E eu vou falar para vocês, o Milionários vencendo, o Milionário vai a 5 pontos. Isso significa que ultrapassa o Flamengo e o Flamengo vai para a última colocação do grupo. O Palestino vencendo vai a 9 pontos. Olha só a situação do Flamengo, hein? Na Libertadores. Eu vou explicar aqui para vocês realmente o que está acontecendo. Preparação do Flamengo, desfalque que o Flamengo tem, provável escalação que o Flamengo deve ir a campo. Não deve ter muitas novidades em relação ao último jogo. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, então não perde nada. Já cola comigo, aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like marutaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Todos os dias estamos aqui nos dedicando, buscando informações para passar até vocês, deixando vocês sempre atualizados de tudo o que acontece no rubro-negro mais amado e mais querido do Brasil, o nosso clube de regatas do Flamengo. E é claro que eu já vou começar falando sobre esse jogo, hein? Flamengo e Bolívar, Bolívar e Flamengo é no Maraca nesta próxima quarta-feira, às 21h30, jogo da quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Eu vou falar para vocês o seguinte, o Flamengo está aí em apuros, eu posso falar assim, o torcedor rubro-negro, né? Porque o torcedor que ama o clube, o torcedor que ama seu time, o torcedor que vai atrás, corre, luta, grita, xinga, mas sempre está ali lado a lado com o Flamengo. E a gente hoje vê o Flamengo aí em uma situação delicada nessa Libertadores de 2024. Eu lembro quando o grupo do Flamengo foi sorteado na Conmebol Libertadores, lá no último dia 25 de março, né? A gente viu ali que era significativamente um grupo tranquilo para o Flamengo, mas que se tornou um pesadelo durante os jogos da fase de grupos. O Flamengo hoje tem que lutar, ou melhor, vencer para conseguir essa classificação e ainda torcer do outro lado para um tropeço do Palestino e a gente conseguir essa classificação. O Flamengo treina hoje à tarde, faz o último treino, na verdade, em preparação para esse jogo. O Flamengo já tem alguns desfalques confirmados para essa partida. Eric Pulgar e também Bruno Henrique, tá? A informação que temos, a princípio, é essa. Eric Pulgar e Bruno Henrique estão fora. Arrascaeta e Pedro voltam ao time, mas o técnico Tite deve aí realmente definir para valer a escalação no treino da tarde dessa terça-feira. Mas, a princípio, não terá muitas mudanças em relação
ao jogo do último sábado contra o Corinthians, aquele, né, time que venceu 2-0 o Corinthians, fez uma bela partida com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alan, no meio de campo ali com Nicolas de la Cruz, mais à frente Lohan, Gerson pela direita, né? Temos aí Ayrton Lucas pela lateral esquerda, e no ataque também ali o Everton Cebolinha e Pedro, né? Pedro de volta deve ser titular para esse jogo. Hoje acontece uma partida do grupo do Flamengo entre Milionários e Palestino. Esse jogo acontece na casa do Milionários. Milionários e Palestino. Lembrando que o último jogo do Milionários, ele travou ali um empate 1-1 com o Bolívar, né? Com o grande Bolívar. Então, hoje, realmente o Milionários vencendo vai a 5 pontos. O Milionários hoje tem 2 pontos no grupo, é o último colocado. O Flamengo, que é o terceiro colocado, tem 4 pontos. E o Palestino, que é o segundo colocado do grupo, tem 6 pontos. O Bolívar, que enfrenta o Flamengo amanhã, o Flamengo recebe o Bolívar no Maracanã, tem 10 pontos nesse exato momento, é o líder do grupo. Mas vamos lá, o Palestino vencendo hoje vai a 9 pontos. O Flamengo só tem 4 pontos até então. Vencendo o Bolívar, o Flamengo vai a 7 pontos. Então é uma situação delicada. Então, um Milionários vencendo hoje ultrapassa o Flamengo vai para o último colocado do grupo. Amanhã o Flamengo tem que vencer de qualquer jeito, porque o Milionários vencendo hoje vai a 5, o Palestino continua com 6, o Flamengo vencendo amanhã vai a 7 pontos. O que acontece? Assume a segunda colocação. Daí então a última rodada é vencer, vencer, vencer. É isso que tem que acontecer com o Flamengo. O Flamengo não pode vacilar nessas 2 partidas que tem final da Conmebol Libertadores da América. Então vamos torcer para que dê tudo certo. A equipe do Bolívar já está no Rio de Janeiro, desembarcou ontem por volta das 4 horas da tarde para enfrentar o Flamengo nesta próxima quarta-feira. Então vamos torcer para que dê tudo certo para o nosso Mengão queridão nesta quarta-feira e hoje, né? Já começando de hoje. O que vocês acham? Uma vitória do Milionários? Um empate aí com o Palestino? O que vocês acham? Qual seria o melhor resultado para o Flamengo e amanhã o Flamengo vencer? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Bom, mudando de assunto aqui, vamos falar sobre a situação que está acontecendo com o Cacau Cota, que ontem o Cacau Cota divulgou um vídeo, até trouxe aqui para vocês, né? Falando sobre o afastamento dele, né, do departamento de futebol, da parte de relações externas do Flamengo, não trabalha mais naquele setor de comunicações com as entidades como os FEG, CBF e Conmebol, mas o Cacau Cota continua no Flamengo, tá, gente? O Cacau Cota continua no Flamengo. Nesse exato momento, o Flamengo tem um novo responsável pela aproximação com as entidades regionais do futebol. Com o afastamento do diretor de Relações Externas, Cacau Cota, da tarefa, o membro do Conselho de Futebol, Diogo Lemos, assume o posto de manter o relacionamento do clube com FEG, CBF e Conmebol. Cacau Cota continua como diretor de Relações Externas do Flamengo. Ele segue com outras funções do cargo, como relação como o BEP, sócios e participação na logística de jogo. O dirigente também continua nas conversas ali envolvendo o estádio próprio do Flamengo, do clube, de regata do Flamengo. O Flamengo tem esse projeto de construir o estádio próprio. Ele vai estar elaborando também essa conversa, vai estar ali envolvido nessas conversas, junto a políticos do Rio de Janeiro, ali para poder elaborar todo o processo. Diogo Lemos assume as funções ligadas à FEG, CBF e Conmebol. Por exemplo, como arbitragem, reuniões, sorteios e relação com essas entidades. A decisão pelo afastamento de Cacau Cota do futebol e da entrada de Diogo Lemos em algumas funções foi tomada em conjunto pela diretoria do clube, depois de atrito entre Cacau Cota e o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Então tá aí, Marcos Braz vencendo essa queda de braço, né, galera? Marcos Braz vencendo e o Cacau Cota agora continua no clube com outras funções, mas quem assume, né, essa função de relação com as entidades, reuniões, arbitragens, tudo e muito mais, é o Diogo Lemos. Tá aí, vamos aí ver o que deve acontecer, só que quer acabar com essa bagunça internamente dentro do Flamengo. Essa é a realidade. Bom, mudando de assunto aqui, vamos falar sobre Vitor Roque, que nos últimos dias, né, o Flamengo vai tentar Vitor Roque. O Flamengo tem real interesse em Vitor Roque? Sim, de fato tem. Ou melhor, tinha, né? Porque depois das conversas, da declaração do empresário de Vitor Roque, que é o André Cury, que por final tem um bom
relacionamento com a diretoria do Flamengo, né, o Flamengo pode deixar para lá, deixar para lá essa situação do Vitor Roque. O Vitor Roque foi comprado pelo Barcelona, eu falei sobre isso ontem, não será uma tarefa fácil, não será uma missão tão fácil assim para o Flamengo tirar o Vitor Roque lá da Europa agora. O jogador foi para lá agora na virada do ano, ou seja, tem mercado no futebol europeu e não será uma situação fácil de o Barcelona chegar e negociar o Vitor Roque com o Flamengo por empréstimo. Eu acredito que isso não aconteça, eu falei sobre isso. E ontem, né, o empresário do jogador, é uma entrevista ao R7 Sport, ele abriu o jogo e o que ele realmente pretende para o Vitor Roque. O futuro do jogador nos próximos meses, nos próximos dias. O jogador não vem tendo um bom relacionamento, principalmente com o técnico-chave do Barcelona. Não vem realmente seguindo aí, por dizer assim, né, no time titular absoluto. Ele é reserva nos últimos 4 jogos. E o empresário do jogador, ele falou o seguinte, olha só, deu a entender que ele não quer realmente, de forma alguma, descartou qualquer possibilidade de o Vitor Roque vir para o Flamengo. Inclusive, o Vitor Roque pode até ir para o Porto, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Ele falou o seguinte, não pode descartar a possibilidade de Vitor Roque ir para o Flamengo, afirmou o André Curri, que deixou claro que não quer desvalorizar seu jogador com um retorno ao futebol brasileiro. O interesse do Flamengo é real, mas segundo o R7 Sport, a ideia do staff do atacante é colocá-lo em outro grande clube europeu, preferencialmente em um negócio definitivo. Barcelona comprou o Vitor Roque por 74 milhões de euros. Foram 40 milhões fixos, mais 21 em bônus e mais 13 em impostos. Vitor Roque desembarcou na Catalunha na virada do ano e soma apenas 13 partidas com 2 gols. De acordo com o site Capolog, especializado em finanças do esporte, Vitor Roque recebe um salário bruto anual de 3,5 milhões de euros, o que corresponde a 19,4 milhões por ano, por temporada. Por mês, a remuneração bruta seria aproximadamente de 1,6 milhões de reais. Então, com o empresário de jogador deixando claro que não quer que ele retorne ao Brasil, o negócio não deve ir para frente. Tá aí a situação do Vitor Roque, que pode ter destino para o Porto de Portugal, segundo as informações trazidas pelo portal A Bola de Portugal. Diz que Barcelona deseja contratar PP e está disposto a envolver Vitor Roque na negociação. O Porto estaria pedindo algo em torno de 60 milhões de euros. Olha só, hein? 60 milhões de euros por PP, valores que o Barça hoje não tem para pagar e por isso poderia colocar o Vitor Roque na operação. Então tá aí, né? Do jeito que o empresário dele quer. Mas eu falei isso aqui, gente. Não será uma missão fácil para o Flamengo trazer o Vitor Roque de volta agora. O cara tá 19 anos, foi lá agora. O Barcelona gastou uma baita grana. Vocês viram aí. 74 milhões de euros total da transação de Vitor Roque. É muita grana, Então, agora com interesse no PP, o Vitor Roque pode aí ter uma transferência para o Porto de Portugal. Pode acontecer. E essa negociação já está acontecendo, segundo o jornal A Bola de Portugal. O que vocês acham sobre a situação? A princípio, a ideia do Flamengo era trazer Vitor Roque por empréstimo, mas a princípio também não deve acontecer, segundo o próprio empresário do jogador, que tem uma boa relação com a diretoria do Flamengo, que é o André Curri, beleza? Bom, a gente vai seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube de regatas do Flamengo, nosso amor, nossa paixão, nosso Megão queridão. Forte abraço a todos, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fica com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.